Filhas de Deus, Apêndice B. O Ministério Público de Ellen White. Em seu ministério público, Ellen White fazia apelos eficazes que requeriam resposta. São apresentados aqui relatos de vários casos revelando seu método de fazer apelos sob várias circunstâncias. Em Battle Creek, nos primeiros tempos. Assisti à reunião na igreja de Battle Creek. Falei com liberdade ao povo, mais ou menos 1 hora, acerca da queda de Adão, que trouxe miséria e morte, trazendo Cristo vida e imortalidade à luz, mediante sua humilhação e morte. Senti dever em estar com o povo quanto à necessidade de inteira consagração a Deus, a santificação de todo o ser, alma, corpo e espírito. Falei sobre a morte de Moisés e a visão que ele teve da prometida terra de Canaã. Houve profundidade de sentimento na congregação. Ao reunir-nos naquela tarde, chamamos à frente os que desejassem ser cristãos. 13 pessoas atenderam. Todas testificaram do Senhor. Foi uma boa obra. Trabalho diligente em Michigan. Houve reuniões durante o dia inteiro. Meu marido falou de manhã, o irmão Andrews à tarde. Prossegui com observações por bom tempo, instando com os que se haviam interessado, por meio das reuniões, a começar daquele dia em diante a servir a Deus. Chamamos à frente os que desejavam iniciar naquele dia o serviço do Senhor. Bom número atendeu ao apelo. Falei várias vezes, rogando que as pessoas rompessem com os laços de Satanás e começassem então. Uma mãe foi ao encontro de seu filho, chorando e suplicando-lhe. Ele parecia duro, obstinado, inflexível. Ergui-me então e, dirigindo-me ao irmão D., roguei-lhe que não se pusesse no caminho de seus filhos. Ele sobressaltou-se, depois ergueu-se, falou, disse que começaria naquele dia. Isto foi ouvido com alegria de coração por todos. O irmão D. é um homem precioso. O marido da irmã E. ergueu-se então e testificou que seria um cristão. Ele é homem de influência, advogado. Sua filha estava ansiosa. O irmão D. acrescentou então suas súplicas às nossas. A irmã D. também orou por seus filhos. Rogamos e por fim prevalecemos. Todos foram para a frente. Os pais e todos os filhos e outros pais lhes seguiram o exemplo. Foi um dia de regozijo. A irmã E. disse que era o dia mais feliz de sua vida. Boa reação. Falei à tarde sobre 2 Pedro. Falei com espontaneidade. Depois de falar por 1 hora, convidei os que desejavam ser cristãos a ir para a frente. De 30 a 40 pessoas se dirigiram calmamente, sem agitação, para a frente e ocuparam os primeiros bancos. Falei com eles acerca de fazer uma entrega completa a Deus. Tivemos um período de oração pelos que foram para a frente. Foi um período de oração muito precioso. Os que queriam o batismo foram solicitados a demonstrar isto. Erguendo-se, bom número levantou-se. Depois de alguma hesitação, a resposta. Falei à tarde em Stanley, Virgínia, acerca de João, capítulo 17, versículo 3. O Senhor me deu muito de seu Espírito Santo. A casa estava cheia. Chamei à frente os que desejassem buscar mais fervorosamente ao Senhor, e aqueles que desejassem se entregar ao Senhor inteiramente em sacrifício. Por algum tempo, ninguém se moveu, mas pouco depois, muitos foram para a frente e deram testemunho de confissão. Tivemos precioso período de oração e todos se sentiram quebrantados, choraram e confessaram seus pecados. Quem dera que cada um compreendesse. Bênção especial ao começar a obra na Suíça. Sábado e domingo foram períodos preciosos.
O Senhor abençoou-me especialmente no falar domingo à tarde. Todos ouviam com o mais profundo interesse e, ao fim do discurso, foi feito um convite a todos quantos desejassem ser cristãos e a todos os que sentiam não ter viva ligação com Deus, para que fossem à frente, a fim de que uníssemos nossas orações às suas em busca de perdão do pecado e de graça para resistir à tentação. Isto era uma nova experiência para muitos de nossos irmãos na Europa, mas não hesitaram. Dir-se-ia que toda a congregação se achava de pé e o melhor que podiam fazer era sentar-se e buscarem todos juntamente o Senhor. Ali estava uma congregação inteira manifestando sua determinação de abandonar o pecado e empenhar-se mais fervorosamente na obra de buscar a Deus. Depois da oração, 115 testemunhos foram dados. Muitos desses mostravam genuína experiência nas coisas de Deus. Em Cristiânia, Oslo, Noruega. Passamos 2 semanas em Cristiânia e trabalhamos diligentemente pela Igreja. O Espírito do Senhor induziu-me a apresentar claro testemunho. Especialmente em nossa última reunião, apresentei-lhes a necessidade de inteira mudança no caráter, caso quisessem ser filhos de Deus. Quando vem adorar perante o Senhor, deve ser com o coração submisso e reverente. A casa edificada para a sua adoração é um lugar sagrado, não um local para sentimentos profanos, malícia, crítica e amargura de espírito. Insisti com eles quanto à necessidade de profundo arrependimento, confissão e abandono dos pecados que haviam afastado da Igreja o doce Espírito de Cristo. Convidamos então à frente os que quisessem tomar decidida posição ao lado do Senhor. Muitos corresponderam. Foram feitas algumas boas confissões e dados fervorosos testemunhos. Esperamos que essa mudança seja apenas o início de um decidido avanço por parte de muitos membros desta Igreja. Indiferentes reconduzidos em Basileia. No sábado, 19 de fevereiro, falei ao povo às 9 horas da manhã. O Senhor concedeu-me seu Santo Espírito enquanto lhes apresentava a tentação de Cristo no deserto. De tarde, às 3 horas, reunimo-nos para um encontro social. Fui muito abençoada ao falar-lhes novamente sobre a necessidade de chegarmos a uma apreciação maior e a uma contemplação mais decidida dos grandes sofrimentos de Cristo. Pensamos pouco demais nessas coisas. Convidei os que desejassem orações a vir para a frente. Os assentos foram prontamente ocupados e meu coração se moveu quando vi a congregação toda em pé. Eu disse: sentem-se mesmo onde estão e buscaremos juntos o Senhor. Antes da oração, muitos testemunhos foram dados em rápida sucessão e com profundidade de sentimentos, mostrando que os corações estavam tocados pelo Espírito do Senhor. Confissões foram feitas com lágrimas. Alegramo-nos por ver essa obra avançar, pois sabíamos que era exatamente essa a obra necessária para levar o povo à posição de humilhar o coração e confessar os pecados diante de Deus, e que Ele aceitaria seu arrependimento e seus esforços em buscá-lo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Notável experiência na Austrália. No sábado, 25 de maio, tivemos preciosa reunião na sala em que nosso povo se reuniu em North Fitzroy. Por vários dias antes da reunião, eu sabia que esperavam que eu falasse na igreja no sábado. Infelizmente, porém, tive forte resfriado e fiquei totalmente rouca. Senti-me inclinada a não cumprir esse compromisso, mas, como fosse minha única oportunidade, disse: irei à presença do povo
e creio que o Senhor atenderá às minhas fervorosas orações e afastará a afonia, de maneira que eu possa apresentar minha mensagem ao povo. Aleguei a meu Pai Celestial a promessa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Novamente Cristo diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A palavra de Deus é fiel. Eu pedira e acreditava que seria habilitada a falar ao povo. Escolhi uma parte da Escritura quando me ergui para falar. Porém, ela me foi tirada da mente e senti-me impressionada a falar sobre o primeiro capítulo de 2 Pedro. O Senhor me deu especial espontaneidade ao apresentar o valor da graça de Deus. Quanto se deve apreciar sua graça, diz o apóstolo: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. No fim de meu sermão, fui impressionada pelo Espírito de Deus a estender àqueles que desejassem entregar-se inteiramente ao Senhor um convite para irem à frente. Cerca de 30 foram à frente. Entre esses, achavam-se as esposas dos irmãos F, as quais, pela primeira vez, manifestavam o desejo de aproximar-se de Deus. Meu coração encheu-se de indizível reconhecimento pelo gesto dessas duas mulheres. Pude ver então por que fora tão intensamente movida a fazer esse apelo. Eu hesitara a princípio, cogitando se isso seria o melhor, quando meu filho e eu éramos os únicos, ao que me parecia, a prestar auxílio naquela ocasião. Mas, como se alguém me houvesse falado, atravessou-me a mente o pensamento: não podeis confiar no Senhor? E eu respondi: posso, Senhor. Se bem que meu filho ficasse muito surpreendido de que eu fizesse um apelo assim em tal ocasião, esteve à altura da emergência. Nunca o ouvi falar com maior poder ou mais profundo sentimento que naquela ocasião. Chamou os irmãos Falkhead e Salisbury à frente e ajoelhamos em oração. Meu filho tomou a iniciativa e certamente o Senhor dirigiu a súplica, pois ele parecia orar como se estivesse na presença de Deus. Os irmãos Falkhead e Salisbury também fizeram fervorosas petições, e então o Senhor me deu voz para orar. Lembrei às irmãs F, que pela primeira vez tomavam publicamente posição ao lado da verdade. O Espírito Santo se achava na reunião e muitos foram movidos por sua profunda atuação. Ao fim da reunião, muitos abriram caminho para a plataforma e, tomando-me a mão, pediram-me com lágrimas que orasse por eles. Respondi de coração: eu o farei. As irmãs F foram-me apresentadas e verifiquei que tinham o coração muito comovido. A mãe de uma das irmãs, que se colocaram agora ao lado da verdade, tem sido cruel oponente e ameaçou que, se a filha se tornasse observadora do sábado, não lhe permitiria entrar em sua casa, pois a mãe a consideraria uma vergonha para a família. A senhora F declarara muitas vezes que jamais se uniria aos adventistas do sétimo dia. Fora criada na igreja presbiteriana e educada na ideia de que era impróprio uma mulher falar na reunião e que uma mulher pregar era algo completamente errado. Ela gostou de ouvir os pastores Daniels e Corliss
e achou os pregadores muito talentosos, mas não queria ouvir uma mulher pregar. O marido orara para que Deus agisse de tal modo que ela se convertesse pelo ministério da irmã White. Quando fiz o apelo e instei para que fossem para a frente aqueles que sentissem sua necessidade de chegar mais perto de Deus, para surpresa de todos, essas irmãs foram à frente. A irmã que perdera seu pequenino disse que estava decidida a não ir para a frente, mas que o Espírito do Senhor lhe impressionara tão fortemente o espírito que não ousara recusar. Sinto-me tão grata a meu Pai Celestial por sua amorável benignidade em levar essas duas pessoas a se unirem com seus maridos na obediência à verdade. O Senhor se agradaria de ver obra semelhante em toda a igreja. Sábado, 10 de novembro, visitei São Francisco e falei a uma igreja cheia de gente que tinha ouvidos para ouvir e coração para entender. Pareciam famintos pela palavra do Senhor e creio que ouviram com um propósito. Enquanto expunha a palavra da vida com linguagem simples e clara, eu sabia que Cristo estava conosco, abrandando e subjugando corações. O Espírito Santo estava evidentemente em ação. Ah, como meu coração anelava pelas preciosas pessoas a quem eu estava apelando para que olhassem e vivessem. Depois de eu terminar, o pastor Corliss convidou todos os que desejassem entregar-se a Jesus a irem à frente. Houve pronta e feliz resposta, e foi-me dito que cerca de 200 pessoas foram para a frente. Homens e mulheres, jovens e crianças abriram caminho para os bancos dianteiros. O Senhor se agradaria de ter um trabalho semelhante feito em toda a igreja. Muitos não puderam ir à frente devido a estar o salão tão cheio. Todavia, os semblantes animados e os olhos lacrimosos testificaram de sua determinação. Estarei ao lado do Senhor. De agora em diante, buscarei diligentemente atingir mais elevada norma. Resposta na Assembleia da Associação Geral de 1909. Meus irmãos e minhas irmãs, busquem ao Senhor enquanto ele se pode achar. Virá tempo em que os que desperdiçaram seu tempo e oportunidades desejariam havê-lo buscado. Ele quer que nos conservemos na linha da razão e na do trabalho. Quer que visitemos nossas igrejas para trabalhar zelosamente para ele. Quer que organizemos reuniões para os que não pertencem à igreja, para que aprendam as verdades desta última mensagem de advertência. Há lugares em que seremos recebidos com prazer, onde as pessoas nos agradecerão por ir em seu auxílio. Que o Senhor nos ajude a lançar mão dessa obra como nunca antes o fizemos. Estamos dispostos a isso? Erguer-nos-emos aqui e daremos testemunho de que faremos de Deus nossa confiança e nosso ajudador? Levanta-se a congregação, orando. Graças te dou, Senhor Deus de Israel. Aceita este compromisso do teu povo. Põe sobre eles o teu espírito. Seja neles vista a tua glória. Ao falarem eles a palavra da verdade, vejamos nós a salvação de Deus. Amém.